tenho certeza que você já reclamou do calor ou ficou bravo porque a chuva caiu numa hora que era inoportuna para você. E você já parou para pensar quais os profissionais que trabalham exatamente definindo como vai ficar o nosso clima? Hoje é dia do meteorologista e eu recebo aqui ela, que é doutora, aliás, não é apenas doutora, né? Você tem um pós-doutorado em meteorologia. Gente, que uma profissional extraordinária que está aqui com a gente, para a gente falar dessa profissão e de repente até despertar você que gosta da área a seguir um caminho parecido com esse. Nós estamos agora recebendo no nosso programa a Edivânia Lima, meteorologista. Bom dia, Edivânia, bem-vinda à Revista. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, tá? E bom dia a todos que nos acompanham neste momento. É a primeira vez que eu converso com uma meteorologista. Confesso que não é uma profissão que a gente vê comumente. Eu queria que você começasse, Edivânia, explicando pra gente como é que se chega nessa profissão. Quantos anos de graduação? Como foi sua trajetória? Então, a primeira coisa que, assim, eu acho que é o grande desafio do meteorologista é as pessoas entenderem que meteorologia é uma profissão e não uma especialização, né? Existe universidade, por sinal, são todas as universidades federais, tá? A gente não tem esse curso em uma universidade privada, são todas instituições federais, onde o aluno que se interessa por física, por cálculo aplicado à atmosfera, ele acaba enveredando na meteorologia. Então, são 4 anos de graduação, é um curso de bacharelado, onde a gente frequenta e a gente passa por diversas cadeiras e a gente tem diversas aptidões quando finalizamos o curso da meteorologia. O que é também que eu acho interessante na meteorologia, é que a gente primeiro tem que desmistificar a história de que meteorologista só faz previsão do tempo. Então, meteorologista, nem todo meteorologista ele faz a previsão do tempo. Nós, com essa cadeira da meteorologia, a gente entende uma carta sinótica, entende uma previsão, mas nem todo mundo envereda pela área sinótica. A área sinótica é aquela que faz a previsão do tempo, né? Hoje, por exemplo, atualmente eu trabalho como professora da Universidade Federal do Piauí. Lá eu leciono no curso da Geografia a disciplina de Climatologia e Clima Urbano. Então, assim, veja que eu saí da área da sinótica e passei para a área de ensino. Olha que incrível! E o que foi que levou você, Edivânia, a ingressar há tanto tempo atrás, porque você já tem muitos anos da sua formação, já tem uma carreira consolidada, pós-doutorado, que levou a jovem, há tantos anos atrás, decidir por uma carreira como essa? Então, quando a Edivânia decidiu para fazer meteorologia, ela caiu meio que de paraquedas. O sonho que eu tinha era ser arquiteta, né? Então eu busquei primeiro fazer, no meu tempo era vestibular, já estou entregando a minha idade. Então naquele tempo do vestibular eu busquei arquitetura, mas aí não consegui, eu disse eu vou tentar entrar em outro curso e conseguir a meteorologia. A priori na minha cabeça era, eu vou passar 1 ano e depois eu tento migrar para o curso da arquitetura, mas eu me apaixonei pela meteorologia, né? Porque assim, ela, por ser essa ciência que envolve toda a parte de cálculo, essa parte numérica, essa parte de previsão, essa parte de você acompanhar as mudanças do tempo e também do clima, que é uma outra coisa também que é muito interessante, que as pessoas também costumam muito a usar essas duas palavras, tempo e clima, como se fossem sinônimas, mas na realidade não são. Olha só, então já vamos aprender sobre isso. Qual a diferença de tempo e de clima? A professora já vai explicar, porque você nunca conversou com meteorologista, a gente está conversando com um agora. E uma que tem lugar de fala, porque tem pós-doutorado na área. E qual a diferença entre tempo e clima? Então, o tempo é aquilo que acontece aqui e agora. Já quando a gente está falando do clima, a gente se remete a uma condição média do tempo. Então, por exemplo, se você está aqui dentro do estúdio, lá fora está aquele solzão, aquele calor insuportável. Quando você sair daqui, tiver, por exemplo, nublado, estiver chovendo, ou as temperaturas estiverem mais amenas, muitas pessoas dizem, o clima mudou. Não foi o clima que mudou, foi o tempo que mudou. Então, o tempo é que muda assim, na fração de segundos. Entendeu? Olha e só. o clima não, você não pode dizer que a mudança do clima aconteceu assim instantaneamente. Ai, que incrível, gente. Então, eu já vivi errado a vida toda.
Essa conversa já acabou de transformar aí o meu conceito, tá vendo a importância da gente ter as informações corretas? E ainda dentro dessa questão da previsão do tempo, agora entrando para uma área mais específica, como que é feita essa questão? Como que os profissionais que enveredam por essa área, se especializam, conseguem saber quando vai chover? Porque se eu abrir aqui o aplicativo do meu celular, ele me diz a possibilidade de chuva num dia, num mês, se eu quiser ver um dia lá, ele tem uma probabilidade. Como que funciona isso? Então, aquele meteorologista que se especializa na parte sinótica, que é a parte de previsão do tempo, ele vai ter todo o aparato tecnológico em função daquela previsão. O que é importante também que se diga é que a previsão é uma probabilidade que aquele evento ocorra ou não. Porque assim, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: ah, meteorologista é tudo mentiroso, porque diz que vai fazer sol e daqui a pouco chove, ou diz que vai chover e não chove. Então, assim, a gente tem que entender, pessoal, que a meteorologia, essa parte sinótica, é uma probabilidade que aquele evento ocorra ou não. É diferente, por exemplo, se a gente for fazer um bolo. Quando a gente faz um bolo, você coloca lá a receita, né? Diz, tantos ovos, tanto farinha de trigo, e você consegue fazer o seu bolinho. Exato. Exato. Mas a atmosfera, ela é fluida. E quando a gente está falando de previsão do tempo, a gente está se referindo ao que está acontecendo lá em cima. Então, assim, quando você parte para essa área sinótica, você tem todo um aparelhamento tecnológico por trás. Então, o que é que nós fazemos? Nós analisamos modelos climáticos. É importante que se diga também que esses modelos climáticos, eles são operacionalizados por meteorologistas, mas quem faz todo o trabalho, todos aqueles cálculos, são as máquinas. Porque a meteorologia, a previsão, tem todo um aparato de matemática, de cálculo lá atrás. Então, hoje a tecnologia, ela tem um papel indispensável na meteorologia. Tem. Especialmente, não sei se vocês acompanharam, mas semana passada o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais adquiriu um novo supercomputador. Nós já tínhamos um supercomputador lá em Cachoeira Paulista, no INPE, onde esse supercomputador, o Tupã, ele fazia essas previsões climáticas. Então, essas previsões, o modelo roda, a gente diz assim, para o modelo, programa lá. Vai ter a gente está prevendo um acúmulo de CO2 de tantos ppb por minuto. Então, aí você diz, porque eu quero 300 CO2 na atmosfera, ou 200 CO2. Vai ter uma condição de contorno, onde a gente vai ter relevo, onde não tem tanta precipitação. E aí o modelo pega aquelas informações iniciais, e a partir dessas informações iniciais, ele vai dar um resumo para a gente. Aí nós, meteorologistas, vamos analisar aquele resumo, se tem coerência ou não. A partir daquela análise, aí o meteorologista se reúne, que são as reuniões climáticas, que acontecem trimestralmente nos centros de meteorologia, e esses centros de meteorologia fazem essa análise e aí divulgam para vocês, jornalistas, a previsão climática. Olha que maravilha. E aí sim, vocês têm essa aptidão para chegar em frente às câmeras e dizer, a previsão para o Nordeste do Brasil é que vai ter precipitação ou não vai ter precipitação, mas tudo por trás tem lá o meteorologista. É verdade. Então, a gente trouxe o meteorologista que fica sempre por trás das câmeras, para frente das câmeras, para apresentar para vocês. E uma coisa que eu acho curiosa é que vocês conseguem ter uma dimensão do volume da água. Isso é extraordinário. Inclusive, prevenindo tragédias, porque se vai ter uma grande precipitação, um grande volume de água, como teve uma época, acho que foi no inverno do ano passado, né, no período chuvoso do ano passado, como se deve falar aqui na nossa região, na região de picos. Então, o trabalho de vocês também previne tragédias que podem acontecer com uma grande chuva. Isso. A meteorologia, eu acho fantástica, eu estou puxando a brasa para minha sardinha, porque a gente, por exemplo, sabe até quanto volume de água que tem numa nuvem que vai precipitar. Isso é incrível. Né? Então, se a gente faz uma previsão, diz assim, sobre Teresina, hoje tem a probabilidade de tantos milímetros de chuva. Por que que a gente tem essa informação dessa quantidade de chuvas naquela nuvem? Porque a gente tem imagens de satélite, a gente tem imagens de radar, a gente tem o resultado desses modelos climáticos. Então, todas essas informações acumuladas nos permitem dizer assim, pessoal, vai lá na Defesa Civil e diz, a previsão de chuva para Teresina são tantos milímetros. Então, acordem, vamos tentar organizar a população daquela área de risco para não termos tantos danos, né?
Geograficamente, a gente está localizado em um posicionamento de uma mesa tabular, a gente sabe disso, não há ruptura no território brasileiro de fendas, não tem terremoto, por conta dessa localização geográfica. O papel do meteorologista também consegue trabalhar com essa outra parte, ou aí já é outro segmento? Então, essa parte, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, gente, terremoto não é assunto de meteorologia, né? É o assunto do geógrafo, já se fez aquela especialização na geologia. Então, a meteorologia, ela vai estudar tudo o que acontece da superfície até a atmosfera. Então, até a última camada da atmosfera é nossa praia. Daí para baixo? Daí para baixo. Chama outra galera. Chama outra galera que está na parte do subsolo. A gente até vai no subsolo para quantificar a água que está lá, porque aquela água é fundamental para garantir o ciclo hidrológico, por exemplo, né? Porque é aquela água que sobe, abastece as nuvens, cai novamente e depois retorna para a atmosfera. Doutora, e a senhora, como essa mulher experiente que domina a área perfeitamente, certamente já fez as suas pesquisas a respeito do clima da nossa região e tem seu posicionamento profissional. A gente sabe que esse período do BR-Obró é sempre muito intenso a temperatura, mas a impressão nossa, ou realmente está muito mais quente do que os anos anteriores? Quais são as perspectivas para o nosso próximo BR-Obró? Vai todo mundo morrer sapecado ou há esperança para o Piauí? Então, não é só esse ano que está mais quente, né? Já está comprovado, através de dados observacionais, o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, ele já disponibilizou os dados e desde o ano de 2023, a gente tem tendo os anos mais quentes do planeta. Então, 2023 e 2024 foram os 2 anos em que a temperatura do ar esteve mais alta. E o detalhe desse acréscimo da temperatura é que os modelos climáticos previam um aumento de 1,5 graus Celsius para o ano de 2030. Nós alcançamos isso em 2024. Eita, e espantem-se, 2025... tudo está indicando que vai ser mais quente do que o ano de 2024 e o ano de 2023. Então, por exemplo, o BR-Obró, né, que eu sou de Alagoas e estou aqui no Piauí, porque eu fiz o concurso da Universidade Federal e estou trabalhando aqui. E quando eu cheguei aqui no Piauí, eu me espantei muito com essa sigla, BR-Obró. E ficava assim, meu Deus, o que é esse BR-Obró? Que eu não tinha. Em Maceió, nunca escutei, morava no litoral, morei minha vida inteira no litoral e não tinha o BR-Obró. E quando eu cheguei, as pessoas diziam, aí eu reclamava muito do calor, ainda reclamo, não vou mentir, tá? E eu dizia bem assim, nossa, isso está muito quente. Ah, professora, espere chegar setembro que a senhora vai ver o BR-Obró. E eu ficava me questionando, o que é isso, BR-Obró? Aquilo foi me assustando, me assustando. E depois aí eu entendi que BR-Obró, né, essa denominação tão carinhosa que se dá aos meses terminado em bró, né? Isso. Setembro, outubro, novembro e dezembro, onde a gente tem as temperaturas mais elevadas. Mas aí eu questionei, mas por que tem tanta... Vocês se reportam a esse período como sendo esse período mais quente? E as pessoas não sabiam explicar. Aí eu disse, gente, vocês têm que mostrar o santo e tem que mostrar o milagre. E também quem fez aquele santo. A vovó ainda iria além, ela diria, você tem que matar a cobra, mostrar o pau e a cobra morta. Exatamente. Então mostra pra gente, doutora, por que que nesse período do ano, a Terra, filha do Sol do Equador, traz essa quintura escaldante? Então, por que que isso acontece? Acontece porque nós estamos, a partir de setembro, nós estamos na primavera e em dezembro nós temos o verão. Então, aquele período em que, de fato, o Sol está mais posicionado para o hemisfério sul. Então, se o Sol está mais sobre a gente, naturalmente a gente vai ter mais radiação, temperaturas mais elevadas. Então, é nesse período que a atmosfera está mais limpinha, vamos dizer assim, sem muita umidade, e aí a gente sofre com essas temperaturas. É onde o sapeco cai em cima da gente. A gente fala essa expressão nossa, nordestina, piauiense. A gente ama o nosso lugar, mas realmente por aqui é bem quente. Mas eu quero agradecer a doutora Edivânia pela sua participação, pela gentileza de esclarecer aos meros mortais, aos leigos, tantas informações importantes. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, tá, a oportunidade. E assim, eu peço a todos que nos acompanham nesse momento que vocês entendam que a meteorologia, ela não é uma ciência mentirosa, tá, gente? É como eu falei no princípio, as previsões são probabilidades que um evento ocorra ou não. Então, assim, é importante que quando vocês assistirem qualquer previsão
do tempo ou do clima, vocês atentem para isso. Tá? A gente está tratando com algo fluido, que é a atmosfera. Então, nem sempre as previsões são concretas. A natureza se governa, tá? Então, a gente dá, o meteorologista dá uma previsão, mas tudo pode acontecer. Esse foi o nosso quadro Guia da Profissão.